Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH-UNL. Vocês sabem, esta sessão que vai ter lugar aqui na FCSH é uma sessão de um projeto chamado Jornalismo e Sociedade. É um projeto que é coordenado pelo professor Gustavo Cardoso do ISCTE e que é um projeto que quer discutir o jornalismo. Há uns anos atrás, uma série de jornalistas norte-americanos prepararam um projeto chamado Project for Excellence in Journalism, prepararam uma série de 10 princípios que até estão vertidos num livro que provavelmente vocês já leram, alguns de vocês já leram, chamado Os Elementos do Jornalismo, que tem os 10 princípios do jornalismo. Quais são? Se nós tivéssemos que reduzir o jornalismo a 10 princípios, quais eram esses 10 princípios? Quais são as coisas que os jornalistas, ou quais são os princípios de que os jornalistas não se devem esquecer no exercício da sua profissão? E o ISCTE pensou, e muito bem, em boa altura, fazer a discussão destes 10 princípios e tentar atualizá-los para Portugal no tempo presente. Tudo mudou, os princípios do jornalismo mantêm-se mais ou menos os mesmos, veremos da discussão se eles se mantêm ou não, mas tudo tem vindo a mudar e a forma de fazer jornalismo tem vindo a mudar e, portanto, para este debate, nós, em várias universidades que está a ser realizado, ele já foi realizado em Coimbra e na Universidade da Beira Interior, foram os 2 primeiros debates, este terceiro debate é aqui. Neste terceiro debate e nos debates que estamos a fazer nas universidades, a ideia é discutir com os alunos, porque são eles os futuros jornalistas, quais são estes princípios do jornalismo, para onde é que o jornalismo deve caminhar e também discutir com profissionais da área quais devem ser os princípios do jornalismo. Aqui na FCSH nós decidimos, vamos ver se com êxito ou não, nós decidimos que na mesa não vamos fazer quaisquer intervenções, ou seja, em vez de convidar uma série de pessoas para vir falar aqui e durante 10 ou 15 minutos falar sobre o que é que são os princípios do jornalismo ou para onde é que o jornalismo deve caminhar, a nossa ideia é passar o debate todo para esse lado, porque a ideia destes fóruns é exatamente ouvir as pessoas sobre o que é que pensam do jornalismo. Eu vou passar a palavra ao professor Gustavo Cardoso, que vai falar um bocadinho mais sobre o projeto de Jornalismo e Sociedade. Será a única intervenção que nós faremos aqui deste lado e, de seguida, imediatamente, abriremos para o debate que esperemos que seja bastante interessante. A ideia é que o máximo possível de pessoas intervenham. Os alunos de jornalismo, os alunos de comunicação social, não se deixem, não fiquem, falta uma palavra, constrangidos com o facto de alguns jornalistas profissionais também fazerem intervenção. Nós estamos aqui para ouvir todas as pessoas. E, por favor, antes de fazerem a intervenção, nós vamos fazer uma ata desta sessão. Antes de fazerem a intervenção, esperem ligeiramente que o microfone chegue até ao pé de vocês, identifiquem-se, digam para aqueles que são profissionais, digam para que jornal é que trabalham, o que é que fazem e, digamos, o debate é completamente aberto. A ideia não é só discutir isto que está aqui. O professor Gustavo Cardoso vai agora então explicar um pouco como é que o projeto nasceu e o que é que esperamos desta sessão. Bem, desprezado, obrigado pelo convite, António, e obrigado também à Universidade Nova e à FCSH e a todos aqueles que aqui estão presentes, jornalistas ou futuros jornalistas. E, como nós combinámos, esta intervenção vai ser muito breve. A intervenção é sobre o pretexto que nos traz aqui. O pretexto é o projeto. Agora, aquilo que, como o António Granado referiu, aquilo que nós estamos aqui hoje a fazer é discutir o jornalismo hoje e o jornalismo amanhã. E, portanto, é sobre as transformações que nós percebemos que estão a acontecer ou que nós achamos que são necessárias que o debate aqui nos reúne. É esse o objetivo, é que haja efetivamente e saiam daqui algumas ideias, alguns contributos. E como o António Granado estava a referir, como nós vamos fazer atas daquilo que se passa, é uma questão também de saber até que ponto é que o vosso nome ficará registado na memória coletiva para esta discussão sobre o jornalismo. Portanto, daí a importância também desse ponto. Muito breve,
O projeto de jornalismo e sociedade é um projeto que foi constituído a partir da observação do Project for the Excellence in Journalism nos Estados Unidos. E aquilo que eu, em conjunto com o Adelino Gomes, em conjunto também com o José Barreiros e com a equipa de investigadores do ISCTE e do Conselho Consultivo, que alguns estão aqui presentes também nesta sala hoje, pensámos que seria útil, era não apenas repetir o Project for the Excellence in Journalism, que é um projeto sobre a análise do conteúdo da produção noticiosa, e, portanto o projeto português também tem essa vertente, mas ir um pouco mais além, que era regressar aos próprios fundamentos, e daí toda esta questão sobre os princípios e sobre a discussão dos princípios do jornalismo. Porque foi assim que o projeto começou nos Estados Unidos e, de alguma forma, como nós estávamos aqui a conversar antes, estes 10 princípios que aqui estão foram produto de uma discussão similar àquela que está aqui hoje. Estávamos atualizados quando foram terminados. Portanto, isto é um processo sem fim, porque tem a ver, o jornalismo evolui tal como a sociedade também se transforma, o jornalismo também se transforma. Portanto, daí o projeto, o nome Projeto de Jornalismo e Sociedade, e que se pretende que seja um projeto que não é apenas um projeto de investigação no tempo, 2 anos ou 1 ano de realizar, é algo que nós pretendemos continuar e fazê-lo e contribuir. Neste momento, só para vos dar um exemplo, nós desde o final do ano passado até agora temos mais de 4.000, quase 5.000 notícias trabalhadas, no conjunto de jornais, rádio e televisão, e também em parceria com, isto vive essencialmente de parcerias e dos pedidos de apoio, como vocês sabem, os projetos de investigação, também com o SAP e com a Universidade do Porto, para trabalhar, por exemplo, os tweets e poder fazer uma comparação entre os tweets e as notícias e estabelecer relações também nesse contexto. O nosso objetivo não é um objetivo como aquele que existe na parte de análise de conteúdo, como aquele que já existe, quer por organizações comerciais, quer por populadores. O nosso objetivo é diferente, é compreender, ou de alguma forma, se quisermos, simular aquilo que seria, o que é que seria se nós conseguíssemos ver toda a produção noticiosa da maior parte dos órgãos noticiosos portugueses. O que é que isso daria se nós conseguíssemos estar a ver os canais de televisão todos ao mesmo tempo, olhar para os jornais todos ao mesmo tempo, ouvir as rádios todas ao mesmo tempo, o que é que sairia como o global das notícias? Que temáticas é que estavam em cima da mesa? Nós tivemos a ocasião de fazer uma aproximação também a isso, ainda inicial em Coimbra, como o António Bernardo referiu. Foi o primeiro fórum, este é o terceiro, o segundo foi na Beira Interior e continuará para o Minho, Porto Alegre, Porto, Algarve, e voltaremos também a Lisboa a fazer alguns outros encontros deste tipo. Mas, por exemplo, nós chegámos à conclusão que a história mais importante de janeiro e fevereiro em Portugal tinha sido a crise grega, mas a crise grega para contar de que forma é que nós somos diferentes dos gregos. E, portanto, a construção, o objetivo, e há outras notícias, o site pode ser consultado, já tem alguma informação, mas nós só vamos avançar mesmo para nos tornar públicos e regulares a partir do início do mês de abril. Mas há alguma informação que podem consultar, o URL do site é futurojornalismo.org, portanto, está ainda em construção. Portanto, se detectarem também algumas falhas, digam-nos, porque é uma ajuda também colaborativa que nós procuramos, mas o projeto é essa parte da análise do que é a produção noticiosa no dia-a-dia, mas também é tentar encontrar pistas para o futuro, e é por isso que nós estamos aqui hoje. E dito isto, poderia falar também que o projeto é financiado por um conjunto de entidades fundacionais, neste caso a Fundação Carlos de Gulbenkian, a Fundação EDP e também a FLAD, porque nós procurámos que o projeto fosse financiado não por empresas, e não diretamente por empresas, nem pelo Estado, para também tentar ter uma maior liberdade criativa e uma maior liberdade também de ação em termos daquilo que é a nossa capacidade de produzir e tentar mapear a realidade. E dito isto, acho que, como o António disse, nós podemos ficar aqui a fazer uma apresentação durante muito tempo e dizer muitas coisas interessantes, com certeza ou não, mas o mais interessante é aquilo que está nas vossas mentes sobre aquilo que aqui nós temos e até que ponto é que isto vai marcar para aqueles que são profissionais atualmente a sua continuidade na profissão e para aqueles que almejam seu ou têm uma concepção diferente daquilo que poderá ser essa prática jornalística, se eles se adaptam ou não se adaptam. E, portanto, a discussão é essa e era aquilo que nós gostávamos durante as próximas horas de ouvir da vossa parte. Como eu disse, é um pretexto, o projeto, aquilo que interessa mesmo ao jornalismo. Por isso é que nós estamos aqui. Obrigado. A partir daqui, a condução é do António.
Ok, eu tomarei nota das pessoas que se querem inscrever para falar. Como se lembram, quando fizemos o anúncio deste fórum em vários sítios, falámos de 3 questões fundamentais para este debate aqui. A primeira, em que medida é que o jornalismo é diferente das outras formas de comunicação? O que é que distingue o jornalismo das outras formas de comunicação? Quais são que núcleo de princípios e valores consagrados devem ser preservados no jornalismo de qualidade no futuro? Quais são os valores do jornalismo de qualidade? E a terceira pergunta, digamos que é uma pergunta que é diferente em cada um dos fóruns, é possível contrariar a clicocracia e o imediatismo, e que sugestões é que nós podemos dar aos órgãos de comunicação social para contrariarem esta tendência para tratar o imediato e deixar cada vez mais de tratar aquilo que não é imediato. Eu pedi ao Adelino que falasse um pouco sobre este questionário que nós vamos distribuir a todos e que podemos abrir imediatamente a seguir à discussão. Pois é, portanto, há aqui um questionário que a Cláudia vai passar, vai entregar a toda a gente e vai nesse sentido. O objetivo é este, é perguntar, destes 10 princípios que estão aqui, já agora faço uma pequena referência, como vocês sabem, vivemos num tempo em que as alterações são tamanhas, tão torrenciais, que aquele 10º princípio não estava no resultado do tal estudo dos nossos avoengos norte-americanos. Eu falo de avoengos porque isto foi em 97, alguns de vocês se calhar não tinham nascido, foi há tanto tempo, não é? 97. Pois bem, quando saiu o livro Os Elements of Journalism, que está traduzido em 2005 pela editora, pela Porto Editora, só havia 9 princípios. E foi na segunda edição de 2006 do livro que já houve aquele 10º princípio. E se vocês olharem para o 10º princípio, veem que por acaso não tem importância nenhuma. Eles tinham esquecido só dos cidadãos. Imagina, quer dizer, na verdade e eram figuras eminentes de jornalistas e de académicos, não é? Tinham esquecido todos dos cidadãos. E então fizeram assim uma coisa, bom, também os cidadãos também têm direitos e responsabilidades. Parece que, no entanto, a história começou nesta altura, não é? E, portanto, no fundo, nós temos que construir uma carta que é a partir daqui. Mas também é preciso ver, até os outros 9, mantêm-se ainda. Ora bem, este papel que vocês vão receber, que já estão a receber, este papel pergunta-vos, no fundo, é assim, estes 10 princípios devem ser mantidos? Devem ser alterados? Há algum que deve ser eliminado? Quais são os principais? E depois nós arriscámos a avançar com 5 hipóteses de outros princípios, ou até para substituir os que estão aí. São apenas propostas, não é? Não quer dizer que vão ficar. Não quer dizer que vão ficar. E, portanto, isto é um documento em aberto que eu agradecia que no final, se tivessem ideias iluminadas, nos entregassem com as vossas propostas. Se por acaso a iluminação não chegar agora, não é? Só chega uma vez na vida, a São Paulo foi uma vez que ele ia a cavalo atrás dos cristãos. Portanto, se não chegar agora, pode chegar amanhã e vão ao site e metem lá a vossa iluminação. E pronto, é só isto. Obrigado. Está aberto a discussão, fazem favor. Como por acaso há aqui uns tipos que estão a pensar há mais tempo do que vocês, que são os do Conselho Consultivo, eu se calhar desafiava um dos elementos do Conselho Consultivo, que é também os jornalistas, estão aqui, pelo menos, eu vejo 3 além do professor António Granado. Estão aqui 3, um deles podia avançar e dizer alguma coisa de reflexão. Mas também, atenção, pois se o Tom Rosenstiel e se o Bill Kovac se enganaram quando se esqueceram dos cidadãos, vocês não tenham complexo em relação à vossa intervenção, porque ainda têm muitos anos para inventar um novo princípio, não é? Precisamos partir pedra. Helena. Bom, eu confesso que tive... Apresenta-te primeiro, desculpa. Ai, peço desculpa. Helena Garrido, jornalista do Jornal Negócios, atualmente a exercer funções de diretora adjunta. Bom,
não sei bem qual é o desafio que me estás a fazer, mas pronto, o que é que eu posso dizer? Em relação aos princípios da avaliação que nós fizemos, todos eles se mantêm bastante atuais. Diria que o primeiro e o terceiro, e especialmente o terceiro, num quadro de muito ruído ao nível da blogosfera ou da internet, a disciplina da verificação assume um especial relevo. Se ela era especialmente importante antes da existência de tanta gente a querer fazer de jornalista, agora ainda se torna mais importante. Eu dou-vos um exemplo muito recente. No Twitter, toda a gente estava a twittar que o presidente de Cuba, o Fidel Castro, tinha morrido, aqui há 2, 3 semanas talvez, e nós não vimos isso em jornal absolutamente nenhum. A base, além de ser o princípio do compromisso com a verdade, além do compromisso com a verdade, é ao mesmo tempo também um compromisso com a verificação, com a disciplina da verificação, que se torna para os jornalistas hoje em dia muitíssimo mais importante, já era no passado, não é? Mas que se torna hoje em dia o grande fator de diferenciação. Desculpem a utilização de uma linguagem um bocadinho económica, mas o grande fator de diferenciação em relação àquilo que é a produção noticiosa do outro lado. Mesmo nesta abordagem que se pode usar também com ferramentas da teoria económica, nós na prática a grande diferença entre aquilo que nós vivemos hoje e aquilo que era ao passado é que os jornalistas tinham um monopólio da intermediação da informação. Eram monopolistas, não é? Exploravam rendas. Essas rendas desapareceram, nós agora estamos em concorrência com os jornalistas cidadãos e agora a nossa grande diferenciação, aquilo que ainda temos, que os outros não têm, é a verificação. Eu daria uma grande importância aos 3 principais, ao primeiro e ao terceiro, como fundamentais e marcantes nesta nova era em que o jornalista perdeu o monopólio de intermediar a informação, ou seja, que já não é só e apenas através dele que os cidadãos têm acesso à informação, e depois o princípio do leal aos cidadãos é de facto para isso que o jornalista existe, é para fazer a ligação dos cidadãos com a realidade a que eles não assistiram. O que é que poderei dizer mais? Em relação eu vou manter nos 3 primeiros princípios, não é? A lealdade para com os cidadãos levanta alguns conflitos na era atual, sobretudo em eras de alta tensão pública, relacionados com a influência, o velho conflito de influência que o jornalista tem na própria realidade. Essa influência que o jornalista tem na própria realidade é muito exemplificada nos casos das televisões, não é? Quando aparecem numa manifestação, as pessoas põem-se todas a gritar, estavam muito sossegadas e depois põem-se todas a gritar, mas os jornalistas têm também uma grande influência nos acontecimentos, nas matérias económicas e financeiras e na informação económica e financeira. Desculpem-me que eu falo sobretudo disso, porque é a área onde fiz toda a minha carreira e estou a fazer. Temos uma fortíssima influência sobre a realidade. Há pouco estava a partilhar com o António José Teixeira uma história que poderão ler amanhã com mais pormenor no Jornal de Negócios e ver no site. Veio cá a Portugal o editor da Lex Column, que é a última coluna do Financial Times, e que é uma coluna não assinada. E uma das questões, ele esteve na redação, submeteu-se às perguntas de todos os jornalistas, e uma das histórias que ele contou, e que foi também o drama que o Jornal de Negócios viveu na altura da queda da Lehman Brothers em 2008,
2010, 2011, 8, que horror, o tempo passa tão depressa, 2008, em 2008, a crise começou em 2007, em setembro de 2008, foi o que fazer. A responsabilidade do jornalista é, acima de tudo, com os cidadãos, mas pode ou não ampliar os acontecimentos e precipitar acontecimentos. Uma das coisas que o jornalista do Financial Times disse é que proibido no Financial Times há uma corrida aos depósitos. Uma notícia deste tipo, está a existir uma corrida aos depósitos. É uma manchete que o Financial Times nunca fará, porque ao dizer isso precipitará uma corrida ainda mais acentuada aos depósitos. Eu lembro-me, na altura, no Negócios, que nós assistimos ao pânico que poderia ocorrer em Portugal. Assistimos porque também havia muitas pessoas a dirigirem-se a nós através do mail e através do online, porque o site do Negócios é um site muito importante nesta área da informação económica e financeira, com muitas perguntas sobre o que é que poderia acontecer. É a segurança financeira das pessoas que está em causa e o que é que poderia acontecer às suas poupanças. E muitas vezes há aqui um conflito, e por isso é que eu acho que o acima de tudo faz ali muita falta. Acima de tudo aos cidadãos, mas há situações em que há valores que significam que eu não ser completamente clara, e eu sei que isto que vou dizer é muito controverso, eu não fazer uma manchete completamente aos gritos, pode lá estar, mas não preciso gritar, é servir melhor os cidadãos do que fazer essa tal manchete aos gritos. E posso-vos dizer que nós, na altura, estudávamos com pormenor as palavras que devíamos usar para as pessoas estarem informadas, mas não se assustarem, porque se entrassem em processo de terror, que é o terror que se tem quando se sai de uma sala, não é? Quando se diz há um incêndio e as pessoas tentam sair todas ao mesmo tempo de uma sala, precipitam uma situação ainda mais dramática do que aquela que seria se não se precipitassem daquela maneira. Cria uma situação ainda mais dramática, não é? E nestas situações de conflito, nós temos muitas vezes de pensar como é que eu posso ser fiel aos cidadãos e leal aos cidadãos sem, em termos completamente absolutos, ao levar isto tão literalmente, acabar por não ser fiel aos cidadãos e prejudicar os próprios cidadãos. E fico-me por estes 3 princípios, à espera dos vossos contributos.